Cada vez mais os universos dos animes e dos mangás tomam conta do mainstream, o que faz com que até as grandes editoras de quadrinhos apostem em obras nesse nicho. Eu já falei aqui num vídeo anterior sobre os conteúdos que a Marvel lançou no Japão sob suas licenças. Teve anime dos Vingadores, X-Men, mangá e tokusatsu do Homem-Aranha, um monte de coisa. E é claro que eu precisava trazer as obras que a sua maior concorrente, a DC Comics, lançou pegando um pouco esse viés da cultura japonesa. Então hoje vamos aprender mais sobre as obras nascidas da parceria entre a DC e o Japão. Fica comigo aí até o final. Todo mundo sabe que o carro-chefe, a marca mais lucrativa da DC Comics, é o Batman. E nos anos 60, a série de TV do Homem-Morcego, protagonizada por Adam West, estava fazendo bastante sucesso, inclusive até no Japão. Pensando em aproveitar esse hype, a revista Shonen King e a editora Shonen Garrosha decidiram licenciar os direitos de personagem para fazer suas próprias histórias do Batman, no formato de mangá. Os acordos deram certo e o mangaka Jiro Kuwata, que havia feito um mangá chamado H-Man, foi responsável por fazer as histórias. Assim, em 1966, nascia o que conhecemos hoje como o Batmangá. Uma história que claramente bebe muito da fonte da série de TV. São algumas histórias meio esporádicas com as aventuras do Batman e do Robin, com um tom de ficção científica, e vilões que parecem versões de outros personagens da DC, como o Gorila Falante, que lembra muito o Grodd, vilão do Flash, ou um bandido que tem uma varinha que controla o tempo, que também lembra outro vilão do Flash. Tem outro cara que possui uma roupa de elasticidade, um mutante, outro que é sem face, um homem caveira imortal e por aí vai. E mesmo tendo um pouco do espírito da série de TV, aqui a veia de comédia é um pouco menor, tendo momentos mais sérios e algumas coisas meio violentas também. Os traços do Jiro Kuwata são bem trabalhados e trazem uma ótima dinâmica de leitura. Mas bem, esse material foi lançado no Japão lá nos anos 60 e por muito tempo ficou apenas na revista de origem, não tendo sido compilado em volumes. Mas isso mudou quando nos anos 90 o David Mazzucchelli, que trabalhou na HQ do Batman ano 1, estava viajando pelo Japão e descobriu a existência desse mangá. Mais tarde, ele compartilhou essa informação com seu amigo, Chip Kidd, que além de famoso designer, também já era um grande fã do Homem-Morcego. Esse cara foi até o Japão, reuniu todo o material e levou para DC Comics, propondo a publicação dessas histórias compiladas. Em 2008, essas histórias foram lançadas nos Estados Unidos em um livro chamado Batmangá, The Secret Story of Batman in Japan, que além do mangá, também reunia fotos de coleções de brinquedos relacionadas ao personagem. Em 2013, o mangá seria relançado no Japão, dessa vez finalmente compilado em 3 volumes, que saiu em outros países também. E uma versão parecida também foi lançada em 3 volumes aqui no Brasil pela editora Panini entre 2022 e 2023. Conhecia essa versão do Morcegão? Comenta aí se você gosta. No começo dos anos 2000, viria a surgir no Japão outro mangá do Batman. Dessa vez, a editora Kodansha conseguiu os direitos para publicar na revista Monthly Magazine Z uma história do Morcegão. A autoria da história ficou a cargo de Kiya Asamiya, mangaka responsável por obras como Silent Mobius, Dark Angels e Corrector Yui, entre os anos 80 e 90, mas que também já havia trabalhado em uma versão em mangá que adapta o episódio 1 de Star Wars para as páginas. A história ficou conhecida como Batman, a Criança dos Sonhos, e os capítulos foram lançados na revista japonesa entre 2000 e 2001, e depois foi compilado em uma edição de 2 volumes, ganhando também uma edição em um volume único pela editora Takeshobo. A história desse mangá é a seguinte: o Batman sai de Gotham e dá um pulinho em Tóquio, para investigar uma nova droga que surgiu nas ruas. Lá ele se alia a uma repórter de televisão chamada Yuko Yagi. Essa droga que ele está investigando fornece aos usuários a sensação de estar vivendo uma vida dos sonhos por um dia. Ela faz o cara se transformar em quem ele quiser, mas com o fim do efeito, a pessoa morre. Ainda em Gotham, o Batman viu vários usuários da droga se transformando em cópias de seus clássicos vilões. Mas quando ele vai entendendo a causa disso, a trilha o leva ao Japão, onde ele vai enfrentar o criminoso que criou a droga. É uma história bem condizente com o personagem, ela é bem elaborada, com um certo tom escuro ali, e traz traços mais modernos se compararmos ao outro mangá lá dos anos 60. Em 2003, a DC Comics lançou essa história nos Estados Unidos em uma edição de capa mole. Porém, como na época ainda não se tinha tanto costume de consumir mangás por lá, eles lançaram com sentido de leitura ocidental, praticamente espelhando as páginas para criar a leitura da esquerda para a direita. Isso poderia ter passado de boa se não fosse o fato de que o Duas Caras aparece na história. E como estava invertido, a cicatriz do seu lado machucado do rosto ficou do lado direito, o correto seria o contrário. O quadrinho também foi lançado no Brasil nesse
comecinho dos anos 2000 pela editora Mythos, no formato de 2 volumes e seguindo esse formato de leitura ocidental da versão americana. Mais recentemente, em 2023, a Panini relançou o título por aqui em um volume único, também no sentido de leitura ocidental, trazido da versão americana, mantendo o espelhamento e dessa vez também com a troca de onomatopeias, tirando as originais em japonês e colocando no lugar algumas que seguem o nosso alfabeto. E uma curiosidade legal é que depois de trabalhar com esse mangá, o Kiya Asamiya também pode trabalhar com outros quadrinhos ocidentais, fazendo algumas artes de capas de quadrinhos da DC, da Marvel e de Star Wars. Mas você já leu Batman, a Criança dos Sonhos? Me diz aí o que achou. O próximo item também é referente ao Batman. Eu não posso fazer nada, gente, é a marca que os caras mais exploram incansavelmente. Mas dessa vez saímos um pouco dos mangás e vamos para as animações. Mas antes de entrar nessa animação de fato, deixa eu contextualizar um pouco. Lá para 2003, com o sucesso de Matrix, a Warner decidiu explorar um pouco mais a franquia e lançou uma antologia de curtas animados chamados The Animatrix, que teoricamente se passam entre o primeiro e o segundo filme. São várias pequenas histórias situadas no universo dos filmes. Foi um material bem recebido pela crítica na época, e o diferencial é que haviam grandes estúdios e animadores da indústria japonesas envolvidos no processo. Entre eles o estúdio 4 Graus Celsius, eu não sei como é que fala o nome desse estúdio, e o estúdio Madhouse. E ainda nomes como Yoshiaki Kawajiri, de Ninja Scroll, e Shinichiro Watanabe, de Cowboy Bebop. Mas o que isso tem a ver com a DC? Bom, você sabe que é a Warner que produz os materiais audiovisuais relacionados à DC. E nesse meio aí dos anos 2000 tinha começado a sair a trilogia do Batman dirigida por Christopher Nolan. Então, baseado na ideia de Animatrix, eles decidiram fazer algo parecido para esses filmes do Batman, que se passasse ali entre o Begins e o Cavaleiro das Trevas. Para compor o projeto, foram convocados os estúdios B-Train, que havia feito Tsubasa Chronicles, Blade of the Immortal e Medabots. O Production IG, que talvez você conheça de Haikyuu, mas que na época já tinha feito filmes de Evangelion e, é claro, o clássico Ghost in the Shell. E o já citado estúdio 4 Graus Celsius e a Madhouse, que se você quiser conhecer mais a Madhouse, tem um vídeo aqui dedicado a esse estúdio. E bom, os produtos que saíram dessa parceria foram compilados em um filme chamado Batman, o Cavaleiro de Gotham. São 6 curtas com estilos distintos e traços de animação, em que cada um conta uma historinha fechada ali. O primeiro se chama Tenho uma História pra Você, e mostra um grupo de jovens que cada um deles encontra por acaso o Batman. Cada um tem uma visão e interpretação distinta dele. O segundo é Crossfire, que mostra policiais escoltando um prisioneiro e acabam em um fogo cruzado, tendo que contar com a ajuda do Homem-Morcego para salvá-los. O próximo é Teste de Campo, que mostra o Bruce, junto com o Fox, desenvolvendo uma tecnologia capaz de repelir balas, e as consequências que o uso dela teria em batalha. Também tem o In Darkness Duels, em que o Batman enfrenta o Crocodilo, que aqui foi o resultado de experiências do espantalho. O quinto curta é Lidando com a Dor, em que o Bruce faz uma espécie de retiro com uma mulher faquir, em busca de tentar aprender como lidar com as dores causadas nas batalhas. E o último é o Pistoleiro, em que o personagem que dá título ao curta é contratado para matar o comissário Gordon, a mando de mafiosos russos. Cada curta tem um estilo bem único, explorando técnicas de animação e ilustração bem diferentes. É um belo exercício de criatividade. Em sua maioria são histórias bem legais, mas tem uma ou outra que é meio chatinha. Mas vale muito a pena assistir. São ótimas diferentes interpretações do personagem. Por mais que a proposta dele seja meio que se passar no mesmo universo dos filmes do Nolan, em teoria se passaria entre o primeiro e o segundo filme, mas é bem notável que tem uns conceitos visuais que destoam bastante da proposta realista do filme. E eu prefiro pensar que cada um deles é um universozinho alternativo ali. Eu tenho uma história engraçada com esse filme. Na época que ele chegou na locadora que eu costumava pegar DVDs, ainda não tinha saído o Cavaleiro das Trevas. E eu tinha acabado de ver o Begins, e estava sedento pela continuação. Então o cara da locadora me garantiu que essa animação era a continuação do primeiro filme. Então eu peguei e fui ver com esse intuito. Ele falou, confia pô, é a continuação, só que em desenho. Aí quando eu fui assistir eu não entendi nada. Eu era moleque e não tinha entendido que eram curtas separados. E como logo no primeiro a gente tem aquela versão meio monstruosa do Batman, minha cabeça bugou muito. Fora que no final do Begins o Batman recebe uma cartinha que indica que o Coringa ia estar no próximo filme. E como eu fui assistir achando que essa seria a continuação e eu não vi o Coringa nenhum ali, aí eu fiquei puto de raiva dessa animação por muito tempo. Depois de velho que eu fui entender do que de fato se tratava a proposta aqui. E aí as coisas se encaixaram na minha cabeça. Mas você tem alguma história com essa animação? Gosta dela? Me conta aí nos comentários. E vamos de Batman de novo. E o próximo item é mais um mangá, que eu vou tentar falar rápido, senão só vai ter
mangá do Batman aqui. Em 2008, lançado no Japão pelo próprio selo da DC, tivemos o mangá Batman: A Máscara da Morte, escrito e desenhado por Yoshinori Natsumi, mais conhecido pelo mangá Togari. Foi lançado no país inicialmente em 4 volumes e depois foi compilado em um único volume. A história acontece em Gotham mesmo, onde aparece um assassino que aparentemente tem alguma ligação com o período em que o Bruce treinou no Japão no começo da sua carreira. E paira no ar a dúvida se o assassino sabe a identidade do nosso herói. Tem novamente toda a carga de mistério e o assassino tem um tom bem macabro, pois ele corta os rostos das pessoas e os coleciona como troféus. O título Máscara da Morte faz alusão tanto à própria máscara do Batman quanto àquelas máscaras de Oni japoneses, sabe? Que o vilão inclusive usa aqui, e que foi um paralelo que o autor achou percebendo que a silhueta do Homem-Morcego lembrava um pouco esses monstros do folclore japonês. Então ele quis fazer essa brincadeirinha relacionando as coisas na história. Esse é um título que chegou aqui no Brasil em 2014 e teve um relançamento em 2023, ambos pela Panini. E eu já vou falar direto aqui de outros 2 mangás do Batman pra gente fechar esse tópico. Temos Batman e a Liga da Justiça, um mangá lançado em 4 volumes entre 2017 e 2019 no Japão. Ele foi escrito por Shiori Teshirogi. Talvez esse nome não seja estranho para você, pois ela é a autora responsável por Saint Seiya: The Lost Canvas. Eu diria que dentre os outros mangás do Batman que eu já comentei aqui, esse é o que tem o traço com a carinha mais estereotipada do que americano considera em mangá, sabe? Mas não chega a ser um traço feio, não. Na história aqui, um jovem japonês vai até Gotham City em busca de encontrar alguns parentes desaparecidos. Chegando lá, ele se mete em uma encrenca e o Batman aparece para ajudar. No meio disso, temos algumas tramóias do Coringa e do Lex Luthor no meio, o que vai fazer com que o morcego precise da ajuda da Liga para enfrentar os problemas. Só que o protagonista da história nem é de fato o Batman, é sim o Rui, o jovem japonês que foi para Gotham. E esse fato gerou várias críticas ao quadrinho, pois os heróis ficavam um pouco de lado na história no decorrer dela. O título chegou no Brasil pela Panini entre 2018 e 2022. Comenta aí se você já leu ele. O próximo mangá é o Batman Justiça Presente, lançado no Japão entre 2021 e 2024, contendo 4 volumes. A autoria é de Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, dupla responsável pelos mangás do Ultraman. A história se passa em um período em que já fazem 3 anos que o Batman está em atividade. Para ajudá-lo a combater o crime, ele criou um sistema de inteligência artificial chamado de Robin. É isso mesmo, até o Robin foi substituído por IA e você aí achando que seu emprego está seguro. Mas enfim, a versão do morcegão aqui é bem high-tech. Ele está quase sempre de armadura para enfrentar o crime. Você também tem alguns vilões clássicos, inclusive uma nova releitura do Coringa, que no início da história parece querer se aliar ao Batman. O Superman também faz uma pontinha aqui. É um mangá cheio de mistérios que dá uma boa chacoalhada nas estruturas clássicas do universo do herói, mas que são bem trabalhadas nas perspectivas propostas aqui. O título só teve até agora 3 volumes lançados aqui no Brasil. Eu achei o traço desse aqui bem legal, me conta aí se você já leu. Antes do nosso próximo item, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Tudo isso me ajuda bastante a trazer sempre novos conteúdos aqui no canal, combinado? Agora vamos lá, o próximo tópico é mais uma animação, e eu vou te dar 3 segundos para adivinhar de qual herói ela é. Sim, é do Batman. Mas calma, essa é a última só dele. Eu juro que vai ter outros heróis da DC. Eu tô falando agora de Batman Ninja, filme animado lançado em 2018, dirigido por Junpei Mizusaki. O filme foi animado em uma parceria entre os estúdios Yamamoto Works e Kamikaze Douga. Esse último é o estúdio responsável por aquelas aberturas de JoJo em 3D, sabe? O filme também contou com o design de personagens por Takashi Okazaki, que é o criador de Afro Samurai. E tem roteiro de Kazuki Nakashima, que já trabalhou em animes como Gurren Lagann, Kill la Kill e vários tokusatsu também. Mas o roteiro dele também recebeu alguns pitacos feitos pelo Léo Shu e pelo Eric S. Garcia, para dar uma suavizada na japonesice. O filme aposta em uma animação 3D e design de personagens bem extravagantes, o que eu acho bem legal. Mas confesso que o 3D dá sim uma estranhada de primeira. Mas qual é a trama do filme? Bem, durante uma luta contra o Gorilla Grodd, o Batman e mais uma galera é atingida pelo poder de uma máquina de deslocamento temporal, que o gorilão estava fazendo. Daí praticamente toda a Bat-família e uma cambada de vilões são transportados para o Japão feudal. Acontece que com as maluquices do tempo, alguns vilões chegaram lá bem antes que o Batman, e já estavam tocando terror nesse Japão antigo há um tempo.
Os principais criminosos de Gotham agora são senhores feudais. E para impedir que eles alterem bruscamente a história, ele deve chegar a um dispositivo construído pelo Grodd e também deve impedir que os vilões causem mais do que já fizeram. Daí acontece muita coisa maluca, tem castelos que se transformam em robôs gigantes, afinal a chegada dos vilões trouxeram com eles a possibilidade de mexer com tecnologias doidas. Também temos clãs de ninjas que ajudam o Bat-família, tem macacos que se unem e formam uma espécie de robô também. É uma doideira. E justamente por conta desse monte de maluquice foi que fez muita gente torcer o nariz pro filme. Uma galera considera que viajou demais nas ideias. Mas eu até acho que ele tem seu valor e traz uns subtextos legais ali. Fora as paradas maneiras de ver o Batman e sua turma com visuais de ninjas. Eu não sei se pro grande público o filme uniu bem a proposta de atrair os fãs do herói e os fãs de anime, mas pelo menos ele nos deu um material bem diferente e criativo. E esse filme teve uma sequência que saiu agora em março de 2025. Esse se chama Batman Ninja vs Liga Yakuza. E eu não vi ainda, mas aqui o Batman enfrenta versões feudais do mal dos membros da Liga da Justiça. Eu fiquei bem curioso com isso. Mas você já assistiu Batman Ninja? Me conta aí o que achou do filme. Os dois filmes estão disponíveis no Max para quem quiser ver. O próximo item da lista não é algo tão palpável, digamos assim, mas eu acho que é legal mencionar. Em 2019, antes de falecer, o autor Monkey Punch, que foi um criador da série Lupin III, estava trabalhando em uma campanha de ilustrações dos personagens da DC. O autor já era um fã dos personagens da editora e aceitou participar para criar alguns desenhos dos heróis com o seu traço. Infelizmente, ele faleceu em abril de 2019, mas foram divulgadas algumas ilustrações que ele fez. Temos algumas individuais do Batman, Supergirl e Shazam. E tem também os heróis da Liga reunidos em uma formação compostas pelos três já citados também, o Superman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Aquaman, Flash e o Arqueiro Verde. Pelo que eu entendi, essas artes foram colocadas em produtos variados, em algumas espécies de promoções lá no Japão, em que ao comprar ou alugar determinados filmes da DC, a pessoa poderia concorrer a brindes como garrafas, sacolas, moletões e as próprias artes impressas. Agora vamos falar de dois mangás com premissas no mínimo inusitadas. Em 2021 foi lançado no Japão pela editora Kodansha um mangá chamado Coringa Operação Babá, com a autoria de Satoshi Miyakawa e Keisuke Goto. Essa é uma comédia escrachada. A premissa dela é a seguinte: enquanto trava uma luta contra o Coringa na Ace Chemicals, local em que tem a origem do vilão, o Batman acaba caindo naquele tanque de ácidos. Mas ao invés de ficar totalmente deformado, o Homem-Morcego se transforma em um bebê. Então o palhaço do crime decide que vai cuidar do Bat-Baby, para que ele possa crescer e se tornar o seu nêmesis no futuro. Olha que maluquice. Durante o quadrinho, o Coringa faz algumas referências a algumas das suas encarnações no cinema, como a cena dele dançando na escada, tal qual no seu filme. Mesmo com toda a sua carga de comédia, o mangá fala sobre os dilemas que qualquer pessoa teria ao cuidar de uma criança. Então tem uma ideia bem legal que subverte o cânone do Batman de forma divertida. É uma piração, mas é uma piração interessante. Aqui no Brasil, o mangá foi lançado pela Panini entre 2023 e 2024 em 3 volumes. O próximo mangá maluco da DC que eu trago para você é Superman vs Comidas, as refeições do Homem de Aço. Esse teve seu lançamento inicialmente em 2021 no Japão, com a autoria de Satoshi Miyakawa e Kai Kitago. Aqui nós temos o Homem de Aço indo até o Japão fazer uma refeição lá. Afinal, ele voa super rápido, pode chegar em qualquer lugar sem muito esforço. Então quando chega lá, ao provar a comida nova, ele se encanta pela culinária japonesa. Então ele decide provar diferentes pratos pelo país. É também uma comédia que mostra um Homem de Aço se aventurando por pratos diferentões de comidas japonesas. E podemos ver também alguns membros da Liga da Justiça se juntando a ele. É uma pegada leve que também pega esse universo do herói e leva para outro tema não tão convencional. É um título que divide bastante opiniões, já vi gente que adorou e algumas pessoas que odiaram. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Panini em 3 volumes, entre 2023 e 2024. Então se você quiser tirar suas conclusões, é fácil de achar para comprar. Inclusive, se você quiser comprar alguns dos títulos que foram citados nesse vídeo, na descrição vão ter links especiais da Amazon que comprando por eles você me ajuda bastante. Em 2022 tivemos um filme de animação que é uma coprodução entre a Warner e a OLM. Tem direção de Shinosuke Terasawa e foi lançado diretamente para DVD, Blu-ray e streaming. Eu tô falando de Mulher Gato, a Caçada. Aqui acompanhamos a Selina Kyle tentando roubar uma joia valiosa da mansão que pertence a um grupo criminoso. Ao fazer o roubo e fugir, ela é parada pela Batwoman.
e por agentes da Interpol. Ela vai ter que ajudá-los a desmontar o grupo criminoso em troca da sua liberdade. No elenco original de vozes temos algumas figuras conhecidinhas lá de Hollywood. Então é uma animação feita no estilo anime, mas pensando em distribuição internacional, tendo o áudio original em inglês. E essa talvez tenha sido uma das jogadas mais recentes da DC em fazer parcerias com estúdios japoneses. Digo no caso desse estúdio ter um trabalho majoritário de animação nos filmes, pois em outros momentos já tivemos estúdios japoneses sendo terceirizados para contribuir com animações do extenso universo animado da editora, como por exemplo o filme Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda, de 2011, que teve os estúdios Pierrot e o 4Gal Celsius contratados para fazer parte da animação. Mas eu não trouxe muitos casos assim porque nessa pegada não parece ter um envolvimento criativo dos estúdios japoneses ou dos animadores de fato. É um projeto pontual ali, onde eles foram contratados, mas nem apelam tanto para uma estética de anime nem nada. Já esse da Mulher Gato é uma estética bem na pegada de anime de forma intencional para pegar um público desse universo, o que é mais o foco do nosso vídeo. O longa dividiu bastante as opiniões do público também. Enquanto o estilo de animação foi em sua maior parte elogiado, o roteiro simples fez com que muita gente desgostasse. Mas se você quiser tirar suas conclusões, ele já está disponível no HBO Max. Agora vamos falar de uma das últimas grandes cartadas da DC nesse universo dos animes, pelo menos até a gravação desse vídeo. Eu tô falando do famigerado anime Isekai do Esquadrão Suicida. Pois é, quando isso foi anunciado me pegou muita gente de surpresa, porque é uma ideia no mínimo inusitada. Feito para distribuição através do Max, o Esquadrão Suicida Isekai teve direção de Eiri Osada e foi animado pelo Witch Studio, empresa que fez muita coisa interessante aí na indústria. E por que só a premissa de ser um Isekai já chamou tanta atenção? Bem, se você não sabe, o termo Isekai é o muito usado no universo dos animes para falar de tramas que pegam personagens do mundo real e os levam para um universo fantasioso, geralmente com uma temática medieval, com a vibe RPG e tal. Então quando foi dito que seria um Isekai do Esquadrão Suicida, muita gente ficou curiosa, inclusive eu. O anime estreou em julho de 2024 e a premissa é a seguinte: a diretora da Argus, Amanda Waller, descobre um portal para um mundo fantasioso. Então ela reúne perigosos criminosos para enviá-los a esse mundo, em uma missão para coletar recursos. A equipe principal é formada pela Arlequina, o Cara de Barro, Pistoleiro, Tubarão Rei e o Pacificador. Chegando lá, eles acabam se envolvendo em problemas naquele reino, onde tem muita magia e criaturas malucas. Tudo isso enquanto precisam evitar que a bomba colocada em seus pescoços pela Waller exploda. Eu confesso que a princípio, quando eu vi a ideia, me pareceu uma maluquice completa. Mas depois eu pensei, bom, se tem um grupo da DC que se presta a uma aventura Isekai, é o Esquadrão Suicida. Então eu pensei que até poderia funcionar, mas à medida que eu ia assistindo, mais desinteressante ia ficando. Começou até bem legal, a animação é bem feita, o visual na maior parte do tempo é legal. Eles tentaram fazer algumas coisas de metalinguagem ali, de brincar com as premissas do Isekai que são até divertidas. Mas no fim, a seleção de personagens, o fato deles estarem lá não se justifica muito e não é muito bem aproveitado. A meiuca ali é bem desinteressante. Me soou como uma oportunidade perdida de fazer algo bacana. Mas bem, a série teve 10 episódios e tentou bastante emplacar a ideia com o público de anime. Tanto que as vozes originais são em japonês, contendo até atores de voz icônicos como Takehito Koyasu, que é a voz do Dio de Jojo no papel do Pacificador. Mas você assistiu o anime do Esquadrão Suicida? Me conta aí nos comentários o que você achou. Com essa última tentativa, eu venho percebendo que a Warner vem tentando pegar esse público de anime com algumas produções do seu guarda-chuva, adaptadas para esse formato de narrativa. Já teve até um anime maluco do Rick and Morty, então eu não duvido que em breve tenha mais coisas da DC em anime. Quem sabe um dia eu volto aqui com a parte 2 desse vídeo, né? Aliás, você conhece também outras parcerias entre a DC e o Japão? Comenta aí. Se você gostou desse formato de vídeo, não esquece de ver o vídeo que eu fiz assim sobre a Marvel no Japão. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, deixa o like e eu te vejo numa próxima. Valeu!